Descobri que meu noivo era um caça-fortunas quando encontrei a lista de preços que ele tinha por mim. Estava a organizar o escritório dele para uma surpresa quando encontrei o caderno, capa de couro preta, escondido na gaveta inferior da secretária. Pensei que fossem notas de trabalho. Abri casualmente, e a minha vida inteira desmoronou em 3 segundos. Plano Sofia, fase 1 ao casamento. Meu nome estava ali, como um título de projeto empresarial. Virei a página e senti o ar desaparecer dos meus pulmões. Primeiro encontro, investimento, 450 euros, jantar no La Fontaine, flores importadas, táxi de luxo, ponto. Terceiro encontro, investimento, 890 euros, fim de semana em Cascais, hotel 5 estrelas, ponto. Primeiro mês, investimento total, 3.200 euros. Retorno esperado, acesso à rede de contatos da família Santos. Continuei a ler, cada encontro nosso, cada presente, cada gesto romântico, tudo tinha um valor monetário ao lado. E uma nota sobre o retorno esperado. Pedido de casamento. Investimento, 8.500 euros. Anel de diamante 2 quilates. Retorno esperado. Acesso total à fortuna estimada em 12 milhões. 12 milhões. A herança que recebi da minha avó no ano passado. As mãos tremiam enquanto virava mais páginas. Havia cronogramas. Gráficos desenhados à mão. Cálculos detalhados sobre quanto tempo levaria para consolidar acesso aos ativos principais. Após casamento, fase 2, transferência gradual de ativos. Meta, 40% em 2 anos. Divórcio estratégico no ano 3. Divórcio estratégico. Estava escrito ali. Com a minha caligrafia não. Com a dele. Com aquela letra bonita que eu costumava achar charmosa. Sentei na cadeira dele. O caderno aberto no colo. Conseguia ouvir Ricardo na sala, a falar ao telemóvel sobre não sei o que. A voz dele que me fazia sorrir há 8 meses agora soava completamente diferente. Tirei fotografias de cada página com o telemóvel, 16 páginas no total, cada uma um golpe no estômago. Depois coloquei o caderno exatamente onde estava e fechei a gaveta. Desci as escadas normalmente. Ricardo estava no sofá, ainda ao telemóvel. Ele sorriu quando me viu, aquele sorriso perfeito que praticava no espelho. Agora eu via isso claramente. Já terminou lá em cima, amor? Ele perguntou, tapando o microfone do telemóvel. Sim, está tudo perfeito. Aquela noite, deitada ao lado dele, fingia dormir enquanto a minha mente trabalhava. Cada memória agora tinha um novo contexto. O dia em que nos conhecemos não foi acaso. Ele estava no evento de caridade da minha mãe. Tinha conseguido o convite através de um amigo. A primeira conversa sobre a minha família. Ele tinha feito tantas perguntas. Vocês são os santos da imobiliária? Ouvi dizer que a tua avó tinha muito bom gosto para investimentos. Na altura, achei que era interesse genuíno. O pedido de casamento há 3 semanas. Paris. Torre Eiffel. Fotógrafo profissional que estava ali por acaso. 8.500 euros de investimento para retorno de milhões. Na manhã seguinte, acordei antes dele. Preparei café como fazia sempre. Ovos mexidos do jeito que ele gostava. Torradas com geleia de framboesa importada. Bom dia, meu amor, ele disse, beijando o topo da minha cabeça. Dormiste bem? Perfeitamente. Durante o pequeno almoço, observei cada movimento dele. A forma como segurava a chávena. Como mastigava. Como verificava o telemóvel a cada 2 minutos. Estava à procura de sinais que tinha perdido. E encontrei dezenas. Preciso ir ao escritório hoje, eu disse. Assinar uns papéis sobre o fundo fiduciário. Os olhos dele brilharam por um segundo. O fundo da tua avó? Pensei que isso só ficaria disponível depois do casamento. Algumas partes ficam disponíveis antes. Burocracia, sabes como é. Claro. Ele sorriu. Queres que vá contigo? Não precisa. São coisas chatas. Advogados e papelada. Mas consegui ver a frustração rápida no rosto dele. Queria estar lá. Queria saber exatamente quanto dinheiro estava envolvido. Fui ao escritório do meu advogado, Dr. Gonçalo Ferreira. Ele cuida dos assuntos da família há 30 anos. Conhece-me desde criança. Sofia, que surpresa agradável, ele disse quando entrei. O casamento está a aproximar-se. Imagino que venhas tratar do acordo pré-nupcial. Exatamente. Mas tenho algumas preocupações. Mostrei as fotografias do caderno. Dr. Gonçalo ajustou os óculos e leu em silêncio. A expressão dele mudou gradualmente de curiosidade para choque e depois para raiva contida. Este homem elaborou um plano de fraude matrimonial completo. É crime? Tecnicamente, é difícil processar antes do casamento acontecer. Mas isto é evidência clara de má-fé e intenção fraudulenta. Ele colocou o telemóvel sobre a mesa. Precisamos agir estrategicamente. Se o confrontares agora, ele pode destruir evidências ou criar uma narrativa alternativa. O que sugere? Primeiro, contratar um investigador privado. Precisamos saber se ele fez isto antes. Se há outras vítimas. Segundo, documentar tudo. Cada interação a partir de agora. Terceiro, preparar a dissolução do noivado de forma que proteja completamente os teus ativos. Ele pegou numa caneta.
E precisamos fazer isso sem ele suspeitar. Continua a vida normal. Planeia o casamento. Mas não assines nada. Não transfieras dinheiro. Não faças alterações aos teus fundos ou propriedades. Contratamos Mariana Costa, investigadora privada especializada em fraudes matrimoniais. Ela tinha um escritório discreto perto do Marquês de Pombal. Casos como este são mais comuns do que imagina, ela disse durante a nossa primeira reunião. Caça fortunas profissionais. Alguns fazem disto carreira. Casam, divorciam, ficam com metade. Depois procuram a próxima vítima. Acha que ele já fez isto antes? Vamos descobrir. Preciso do nome completo dele, data de nascimento, números de documentos se tiver. Dei todas as informações. Mariana prometeu resultados em 2 semanas. Voltei para casa. Ricardo estava a cozinhar. Massas com molho de tomate caseiro. A cozinha cheirava bem. Surpresa, ele disse. Pensei em preparar o teu prato favorito. Que lindo! Beijei-o. Conseguia fazer isto. Conseguia fingir que não sabia que cada gesto dele tinha um preço calculado. Durante o jantar, ele falou sobre a lua de mel. Maldivas. Resort de luxo. 20 mil euros por semana. É caro, eu disse. Mereces o melhor, amor. Além disso, ele segurou a minha mão. Só casamos uma vez. E com o teu fundo fiduciário, podemos dar-nos ao luxo de celebrar adequadamente. O teu fundo fiduciário. Não o nosso dinheiro. O teu. Já estava a separar mentalmente o que era meu. Tens razão, eu disse, sorrindo. Só casamos uma vez. Aquela noite, enquanto ele dormia, desci para o escritório dele. Precisava ver o caderno novamente. Confirmar que não tinha imaginado tudo. Abri a gaveta cuidadosamente. O caderno estava lá, mas havia papéis novos por cima. Peguei neles. Eram impressões de pesquisas online sobre leis de divórcio em Portugal, especificamente sobre partilha de bens e quanto tempo de casamento era necessário para reivindicar percentagens maiores de propriedades. Havia também um rascunho de e-mail para alguém chamado M. A situação está a progredir conforme planeado. Casamento em 6 semanas. Acesso total aos ativos em 8 semanas. Transferência inicial pode começar em 3 meses. Divide conforme acordado, 60-40. 60-40. Ele tinha um parceiro. Alguém chamado M que estava envolvido nisto. Fotografei tudo. Subi de volta para a cama. Ricardo mexeu-se, mas não acordou. Fiquei olhando para o teto. Quem era M? Um cúmplice? Outro caça-fortunas? Alguém que fazia isto profissionalmente? 2 dias depois, a minha mãe ligou. Sofia, querida, precisamos conversar sobre os preparativos do casamento. Podemos almoçar? Encontrei-a no nosso restaurante habitual. Ela já estava sentada, com um copo de vinho branco à frente. Mãe, antes de falar sobre o casamento, preciso contar uma coisa. Contei tudo. O caderno. Os planos. As fotografias que tinha tirado. A minha mãe ficou branca. Depois vermelha. Depois branca novamente. Aquele. Ela não conseguia encontrar palavras. Vou matar esse homem. Mãe, por favor. Preciso fazer isto corretamente. Preciso de provas. Preciso expô-lo sem ele ter chance de se defender. Ela respirou fundo. Tens razão. Mas quero ajudar. O que precisas? Continua normal. Não pode suspeitar que sabemos. Ainda faltam 4 semanas para o casamento. Tempo suficiente para construir um caso completo. Mariana ligou 1 semana depois. Precisa vir ao meu escritório. Já. Fui imediatamente. Ela tinha espalhado documentos por toda a mesa. Sofia, o seu noivo não é quem diz ser. O nome verdadeiro dele é Ricardo Tavares Silva. Não Ricardo Santos Silva como ele diz. Santos foi adicionado? Exatamente. Ele adicionou o apelido da sua família ao dele há 7 meses. Logo depois de começarem a namorar. Isto não é coincidência. Ela mostrou mais documentos. Ele foi casado antes. 2 vezes. A primeira esposa era herdeira de uma fortuna têxtil. Casaram em 2018. Divorciaram em 2020. Ela perdeu 40% dos seus ativos no divórcio. 40%. O mesmo número que estava no caderno dele sobre mim. A segunda esposa era dona de várias farmácias. Casaram em 2021. Divorciaram em 2023. Ela perdeu propriedades avaliadas em 3 milhões. Ele faz disto uma profissão, sussurrei. Pior, o M nos e-mails é Mário Coelho, advogado de divórcio. Os 2 trabalham juntos. Ricardo casa com mulheres ricas. Mário garante que os divórcios sejam o mais lucrativos possível. Dividem os lucros. Sente náusea. As outras mulheres sabem. Ele foi exposto antes? Ambas assinaram acordos de confidencialidade como parte dos acordos de divórcio. Não podem falar publicamente sobre o que aconteceu. Então ele continua livre para fazer isto repetidamente. Até agora sim. Mas desta vez temos documentação antes do casamento acontecer. Isto muda tudo. Passei as próximas 2 semanas a construir o caso perfeito. Dr. Gonçalo contactou as 2 ex-esposas através dos advogados delas. Explicou a situação.
Ambas concordaram em dar declarações, quebrando os acordos de confidencialidade porque havia evidência de padrão criminoso. Raquel, a primeira esposa, até veio encontrar-se comigo. Ela tinha 38 anos. Olhos cansados. Mãos que tremiam ao segurar o café. Ele era exatamente como é contigo, ela disse. Charmoso. Atencioso. Dizia que eu era o amor da vida dele. Depois do casamento mudou. Tornou-se controlador. Manipulador. Quando pediu o divórcio ele lutou por cada euro. O advogado dele, aquele Mário, era implacável. Lamento por tudo que passou. Não lamentes. Impede-o, para que ele não faça isto a outra pessoa depois de ti. Mariana descobriu mais. Ricardo tinha dívidas de jogo. 400 mil euros devidos a um cassino online. Esta não era apenas ganância. Era desespero. O casamento estava marcado para dali a 10 dias. Os convites tinham sido enviados. O vestido estava pronto. O salão reservado. 200 convidados confirmados. Ricardo estava cada vez mais ansioso. Ligava várias vezes por dia. Tens pensado sobre transferir parte do fundo fiduciário para a conta conjunta? Seria mais prático. Depois do casamento, amor. Não quero dar azar. Não acreditas nessas superstições. Neste caso, acredito. Conseguia sentir a frustração dele através do telemóvel. O tempo estava a esgotar-se. E ele sabia. 3 dias antes do casamento, organizei uma reunião. Disse ao Ricardo que era para assinar documentos finais sobre a nossa conta bancária conjunta. Ele chegou animado. Terno novo. Aquele sorriso praticado. Mas quando entrou na sala, encontrou mais gente do que esperava. Doutor Gonçalo. Mariana. A minha mãe. Raquel e Teresa, a segunda ex-esposa. E 2 autoridades policiais especializadas em fraude. O sorriso dele desapareceu. O quê? O que é isto? Empurrei o caderno preto pela mesa. Acho que esqueceste isto no escritório. Ele olhou para o caderno. Depois para mim. A cor desapareceu do rosto dele. Sofia, posso explicar. Não precisas. Já sabemos tudo. Os 2 casamentos anteriores. O esquema com o Mário. As dívidas de jogo. Tudo. Dr. Gonçalo apresentou uma pasta grossa. Isto são evidências compiladas de fraude matrimonial planeada. Temos documentação suficiente para processos criminais e civis. Ricardo tentou levantar-se. Os polícias deram um passo em frente. Senta-te, um deles disse calmamente. Tens 2 opções, continuei. Primeira, enfrenta as acusações criminais por fraude, falsificação de documentos e tentativa de apropriação ilegal de ativos. Segunda, assinas um acordo admitindo tudo, concordas em nunca mais contactar-me, e aceitas reembolsar todas as vítimas anteriores proporcionalmente ao que roubaste. Não tenho dinheiro para reembolsar ninguém, então venderás tudo o que tens. E trabalharás para pagar o resto. Ou vais para a prisão. Tua escolha. Ele olhou em volta. Todas as saídas bloqueadas. Todas as opções ruins. Precisamos também do Mário, disse Dr. Gonçalo. Ele é parte fundamental deste esquema. Ricardo hesitou, mas a autopreservação ganhou. Ele está no escritório dele. Posso ligar para ele? Sob supervisão, Ricardo ligou. Mário, preciso que venhas ao escritório da Sofia. Agora. É urgente sobre os papéis do casamento. Mário chegou 20 minutos depois. Um homem de 50 anos, careca, terno caro. Entrou confiante. Congelou quando viu a sala cheia. Que surpresa, Dr. Coelho, disse Dr. Gonçalo. Tenho aqui e-mails seus discutindo divisão de ativos fraudulentamente obtidos. E testemunhos de 2 clientes descrevendo como manipulou processos de divórcio. As próximas 3 horas foram fascinantes de assistir. 2 homens que tinham destruído vidas desmoronando sob o peso das suas próprias ações. Mário tentou blefar. Ricardo tentou negociar. Eventualmente, ambos assinaram acordos completos admitindo tudo. O casamento foi cancelado. Liguei para cada convidado pessoalmente. Houve uma mudança de planos. O casamento não acontecerá. Agradeço a compreensão. Alguns perguntaram por quê. Respondi simplesmente, descobri coisas sobre o Ricardo que tornaram impossível continuar. A história espalhou-se rapidamente. Afinal, 200 pessoas são muitas testemunhas de um casamento cancelado. Especulações voaram. Mas eu mantive silêncio sobre os detalhes. Até que uma jornalista, Laura Mendes, me contactou. Ela investigava fraudes matrimoniais para um documentário. Ouvi rumores sobre o seu caso. Gostaria de participar? Conversei com o Dr. Gonçalo. Se fizer isto publicamente, pode ajudar outras mulheres a reconhecerem os sinais. Também me expõe. Sim, mas expõe principalmente eles. E impede que continuem. Concordei em participar. O documentário foi ao ar 3 meses depois. Casamentos por dinheiro, caça-fortunas profissionais em Portugal. A minha história abriu o programa. Mostraram o caderno, os planos, os cálculos. Entrevistaram Raquel e Teresa. Depois revelaram que havia mais 5 mulheres que Ricardo tinha avisado ao longo dos anos. Algumas casaram, outras escaparam antes. O impacto foi imenso. Ricardo e Mário enfrentaram múltiplas ações judiciais.
A ordem dos advogados suspendeu a licença do Mário. Ricardo perdeu tudo o que possuía pagando restituições. Quanto a mim, vendi o apartamento onde vivíamos. Demasiadas memórias falsas. Comprei um novo lugar só meu. Mais pequeno mas genuíno. A terapia ajudou. Doutora Helena Santos especializa-se em vítimas de manipulação emocional. Sessões semanais durante 6 meses onde aprendi a confiar novamente. Não em qualquer pessoa, mas em mim mesma. Na minha capacidade de reconhecer bandeiras vermelhas. Um ano depois, estava num café a trabalhar quando alguém sentou à minha frente. Uma mulher jovem, talvez 25 anos. Sofia Santos? Sim, chamo-me Beatriz. Vi o documentário. Salvou a minha vida. Ela mostrou fotografias no telemóvel. Um homem bonito. Sorriso encantador. Estávamos noivos. Ele fazia perguntas estranhas sobre a minha família. Sobre heranças. Depois vi o documentário. Reconheci o padrão. Contratei um investigador. Descobri que ele tinha feito isto a 3 mulheres antes. Cancelaste o casamento? Sim. Há 2 semanas. Lágrimas nos olhos. Dói. Muito. Mas dói menos do que teria doído descobrir depois de casar. Segurei a mão dela. Fizeste a escolha certa. Sei disso. Mas ainda amo quem pensei que ele era. Como lidas com isso? Um dia de cada vez. E lembrando que a pessoa que amavas nunca existiu realmente. Era uma personagem criada para te enganar. Ela limpou as lágrimas. Obrigada. Por ser corajosa. Por contar a tua história. Depois que ela foi embora, fiquei sentada a pensar. A dor de ser enganada nunca desaparece completamente. Mas transforma-se. Torna-se sabedoria. Força. Capacidade de ajudar outros. Agora trabalho como consultora financeira, mas com foco especial em ajudar mulheres a proteger os seus ativos antes do casamento. Dou palestras sobre acordos pré-nupciais, sobre sinais de alerta em relacionamentos, sobre como amor verdadeiro nunca vem com planilhas de Excel calculando o retorno sobre investimento. Ricardo tentou contactar-me uma vez, e-mail de uma conta nova. Sofia, sei que estraguei tudo, mas precisa saber, parte dos meus sentimentos eram reais. Não foi tudo falso. Apaguei sem responder. Porque mesmo que alguma parte fosse verdadeira, estava enterrada sob camadas de mentiras que tornavam impossível encontrá-la. O caderno preto está guardado no cofre do Dr. Gonçalo, evidência caso seja necessário, mas também lembrança de como fui esperta, de como escapei, de como transformei potencial tragédia em força. Às vezes ainda sonho com aquele dia, abrindo a gaveta, encontrando o caderno, o momento exato em que a realidade mudou. Naqueles sonhos, às vezes fecho a gaveta e finjo que não vi nada. Caso com ele, descubro a verdade tarde demais. Acordo sempre aliviada, porque na vida real escolhi diferente. Vi a verdade, enfrentei-a, e sobrevivi. E essa, percebi, é a verdadeira fortuna. Não os milhões herdados, mas a coragem de proteger-me, a sabedoria de reconhecer perigo, a força de agir mesmo quando dói. Ricardo está agora a trabalhar num emprego normal, apartamento pequeno, vida simples, sem esquemas. As dívidas de jogo foram pagas com tudo que ele possuía. Ouvi dizer que faz terapia também. Talvez eventualmente se torne alguém genuíno. Mas isso não me importa mais. Porque aprendi a lição mais valiosa. Pessoas mostram quem realmente são. Às vezes através de ações. Às vezes através de cadernos escondidos em gavetas. E quando mostram, acredita nelas. Obrigada por ficarem comigo até ao fim desta história. Se chegaste até aqui, deixa um comentário. Gostaria de saber se já passaste por algo parecido.